Olá, gente, tudo bem? Então, essa vai ser nossa aula 2 e vamos aprender algum conceito de programação, tá? Antes da gente começar, vamos ver esses celulares. É engraçado, mas para quem nasceu agora nos anos 2000, mais ou menos, quando vê um negócio desse, pergunta assim: o que que é isso? Então, para quem não conhece, isso realmente é um celular. Então, gente, a Nokia era um excelente fabricante de celular. Tinha a Nokia, tinha o celular Motorola V3. Não, era o top da época, certo? E funcionava muito bem, certo? E hoje, o que aconteceu? O celular saiu do celular e virou um computador de mão. Pensa pra você ver. Imagina daqui uns 20, 30 anos, o que vai acontecer com a humanidade? Olha que interessante. O celular saiu do aparelho de ligar para um aparelho que tira foto e um aparelho que tem um georreferenciamento. Tudo isso na palma da mão. Então, quando você para e percebe como é que a gente programava antigamente em mainframe, hoje a gente tem um computador. Um milhão. Não vou ter noção de cálculo, não, mas deve ser umas 500 mil vezes mais rápido que os primeiros mainframes. Pensa pra você ver. Com o aumento da velocidade de processamento, que interessa se entender o conceito do processador, mas a questão da memória RAM, olha o que a gente pode fazer. Entendeu? Aí vem a pergunta: se a gente saiu daquele celular tijolão, né, e viemos para um aparelho que tira foto, tem GPS, tem uma porrada de coisa, como que a gente desenvolve para isso, tipo de equipamento? Então, vamos aos primeiros conceitos. Existem várias maneiras de você desenvolver para o celular, ou dispositivos embarcados que a gente fala. O que você tem que entender é o seguinte, que quando você está desenvolvendo para um equipamento tipo celular, ou Arduino, ou PIC, que é um microprocessador PIC, ou processador ARMS, é outro pensamento. Por quê? Porque, no geral, antigamente, esses dispositivos eram dispositivos limitados, ou seja, o processador era mais lento, até mesmo o acesso às declarações de variáveis do processador era diferente, por causa do conceito da memória. Além do processador ser mais lento, você tinha também o quê? A memória RAM, que era pouca. E para guardar informação também, que era outro problema, e isso continua até hoje no celular, mas vou explicar mais na frente. Então, o que acontece então? Então, tipo assim, então pra gente desenvolver nesse tipo de equipamento, a gente usa emulador, simulador, até ou mesmo o próprio equipamento pra gente programar, testar e executar o código. Tipo, por quê? Porque eles são diferentes, é outra arquitetura. Pensa pra você ver, você está usando o computador para programar, que é mais cômodo para você, e que diretamente você grava dentro do processador, do chip do outro equipamento. Isso que a gente faz. Ah, mas por que tem que ser assim? Porque na verdade são outros dispositivos. É outra maneira, para você ter ideia, um tempo atrás eu tinha lido a respeito que os processadores ARM eles não tinham ponto flutuante. Lembra daquelas variáveis lá do tipo double, float, que tem um ponto flutuante? Pois é, tinha algumas situações, algumas variáveis que eles não utilizavam. Não é porque era int ou variáveis do tipo inteiro, não. Porque na verdade o processador trabalhava de forma diferente nessas variáveis. Beleza? Então, um dos primeiros mecanismos de você programar para celular, ou principalmente da Nokia, ou o CBS60, é você utilizar o Java ME. O que aconteceu? O negócio do celular ficou tão novo e ficou tão empolgante que a própria. Na época eu acho que era Sun. Ela desenvolveu um Java somente para programar para celular, criou toda uma interface, todo um ecossistema para programar outros dispositivos, chamado JME. Olha que interessante, você poderia usar o Java ME para trabalhar desde dispositivos MP3, smartwatch, celular, e tipo assim, você conseguia programar para rodar sua aplicação diretamente nesses dispositivos embarcados, dispositivo ou celular. Então olha só, olha como é que era feita uma declaração de uma classe. Você criava uma classe que estendia um comando, que você criava um display, nesse display você criava um botão, uma caixa de texto, e era assim que você programava. Eu quero que você preste bastante atenção como que a gente trabalhava com Java puro aqui, porque o Java é fortemente orientado a objeto, tá? Porque hoje, quando a gente desenvolve utilizando React, você meio que abandonou isso. Tem alguns conceitos, mas você abandonou, tá? Olha que interessante. Isso é um programa que você fazia, compilava, debugava e jogava direto dentro do seu smartphone e você conseguia mexer nele. Igual, eu já programei o JME, mas eu não profissional, mas mais por hobbyista. Tá? Eu tinha que fazer um trabalho de faculdade, eu peguei e fiz, eu achei bacana. Tipo assim, dá pra você utilizar seu dispositivo que não tinha internet, mas tinha internet mais ou menos, mas você conseguia fazer muita coisinha, certo? Beleza, então a gente usava Java ME. Tinha outros, teve uma vez que eu conversei com um programador, acho que a Localiza, ela usava um software próprio que gerava tanto aplicativo web quanto um aplicativo para celular. Mas era outra estrutura,
entendeu? A vantagem de usar Java ME é que existia um Java próprio que rodava, tipo assim, no Nokia com Symbian S60, S40. Então existe, tipo assim, o Java ME rodava, por exemplo, na impressora. Você consegue fazer muita coisa com Java ME, ok? Olha que interessante, o Java ME como é que eu falo com vocês? É fortemente orientado a objeto. Por que isso é interessante? Lá na frente nós vamos aprender mais sobre isso aqui. Então, a partir do momento então que os celulares começaram a evoluir, começaram a ter mais processamento e mais memória, começou a ter colorido, tela touch, percebeu-se então que o pessoal, a gente poderia programar para celular utilizando página de internet. Olha que bacana, imagina só. Na verdade, o sonho de todo programador era você fazer um aplicativo que rodava tanto na internet, quanto no celular, quanto na televisão, que isso é importante para você entender daqui a pouquinho. Então, tipo assim, qual tecnologia que a gente conhece que roda em tudo? Roda na geladeira, roda no micro-ondas, roda no celular, roda em tudo. É internet, não é? Então, o pessoal então criou um negócio chamado WebView. O que é WebView? É tipo assim, é uma maneira do seu dispositivo poder rodar página diretamente web no seu aplicativo. Olha que bacana isso. Imagina só, você faz a página internet e dependendo você configura ela, configura os estilos e dá um comandinho, você exporta diretamente a sua página internet com um aplicativo que roda na aplicação. Olha que bacana. Pensa pra você, quanto que você economizaria de código, de tempo, né? Esse é o sonho. Mas o WebView funciona, tá, gente? Até hoje, mas tem muitos problemas. Qual que é o problema maior? Ele é mais lento, tá? Essa próxima tecnologia chamada Ionic, a Ionic, né, é uma tecnologia que você permitia desenvolver um aplicativo híbrido. Por exemplo, eu desenvolvi um software que comandava via Bluetooth, olha que loucura, Bluetooth é um equipamento. Tipo assim, isso foi um projeto de pesquisa que teve no IFVIC há muito tempo. Então, Ionic era bacana, funcionava. Na verdade, eu comecei a mexer com Ionic e olhar, porque minha televisão era WebOS. Eu queria fazer um aplicativo para rodar na minha TV. Acabou que desisti de um lado, mas o Ionic funcionava. Essa tecnologia existe até hoje, o WebView. Mas, vou dizer para vocês, se você acha que desenvolver página na internet é um saco, uma molação, por causa dos estilos, e olha que estilo é hoje, mas antigamente não existia estilos. Então, tipo assim, ou folha de CSS, né? Então, imagina só, além de ser mais lento, não era 100% nativo, dava uns pau de vez em quando, você não sabia o que acontecia. Então, WebView funciona? Sim. É mais lento? Sim. É explorável comercialmente, acabou que o pessoal abandonou a tecnologia. Entendeu? O pessoal ainda usa muito WebView, mas assim, ficou meio para trás, tá? Na verdade, eu meio que perdi o desinteresse também, né? O pessoal, a gente tem que dedicar mais. Mas, por exemplo, você poderia utilizar pelo WebView, você controlava o quê? A rede, controlava o Bluetooth do equipamento. Exemplo, se você o WebView fosse rodar a televisão WebOS da LG, por exemplo, você poderia ativar a placa de rede, desligar a placa de rede. Dá pra fazer muita coisa com o WebView, tá? Por exemplo, aqui, do seu aplicativo Android, você poderia chamar o WebView para chamar a página de internet que era um mapa do Google. Você conseguia fazer o WebView. Então, o que é o WebView? A tecnologia que permite rodar páginas de internet direto no seu aplicativo. Mas, foi pra frente? Tem gente que fala que foi, tem gente que fica lá, mas eu não sei. Eu meio que abandonei o projeto e hoje eu só estou utilizando o React e React Native, beleza? Então, a tecnologia que eu tinha conhecimento, a gente programava utilizando Java ME, não é isso? E WebView, beleza? Java ME você fazia código Java mesmo, com a ideia de classe, aquelas paradas tudo orientadas no objeto. E o WebView você poderia programar utilizando página HTML para o seu aplicativo Android, tá? Eu nunca testei iOS, porque o iOS eu não tenho iOS não. Mas assim, dá para você fazer muita coisa, certo? Mas aí, na próxima slide aqui, antes a gente entender onde que entra React, vamos entender a situação. Então era assim que a gente programava, a gente usava Java ME, usava WebView, usando Intelligent Jade do Google, ou então Xcode da Apple para programar para Android, para iOS. Então o que acontece? Então a gente tem que pensar o seguinte, existem várias tecnologias, certo? Agora a próxima tecnologia que nós temos que entender o conceito de onde ela surgiu e por quê, que situação que foi. Vamos pensar bem. Olha só, o que é React? React. Então é o seguinte, olha o que aconteceu. O Facebook, quando surgiu o Facebook, todo o sistema dele é feito em PHP. Então, pessoal, se lembra aquela parte do Ajax, sabe? Ajax, que tem o view angle e tal. Como o software do Google é feito em PHP, eles pensaram o seguinte, vamos tentar fazer uma coisa utilizando a própria requisição Ajax para a gente reaproveitar o código. Imagina só, o Facebook começou a ficar grande demais e começou a enfrentar alguns problemas.
Aí eles vieram com a teoria, tipo assim, criação de componentes compostos. E cada componente, na verdade, era um bloco de código que poderia ser reutilizado. Porque olha que amalação que é. Você abre a página, aí o usuário dá uma notificação, a notificação tem que ir para outro usuário e tal, tinha muito problema. Então, na verdade, é o seguinte, ele tinha de criar uma maneira de ser uma coisa mais dinâmica. E tinha de rodar no lado do cliente. Aí o Facebook, então, ele pensou a ideia seguinte, não, se a gente pensasse o seguinte, ó, nosso cabeçalho é um componente, a nossa página inicial do usuário é um componente, a notificação do usuário é um componente, então vamos partir do pressuposto. Aí você pergunta assim, ah, mas como é que a gente consegue notificar o componente? Uai, a gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar o próprio navegador para fazer isso. Aí eles tentaram inicialmente com PHP, só que não deram certo, aí teve um camarada que pensou assim, aí o camarada pensou assim, ó, vamos utilizar JavaScript. Aí o que eles fizeram então? Eles construíram então uma estrutura que poderia utilizar JavaScript para interagir com o usuário e você poderia reaproveitar tudo que você fez para a interface do usuário. Porque, para quem não sabe, programar para a internet, fazer a interface do usuário é a parte que, tipo assim, você faz e você não reaproveita o código. É triste, né, velho? Essa parte de visão, qualquer uma pessoa que você pergunta assim, a visão, a parte lembra do MVC? Modelo Visão e Controle? A parte de visão você custa reaproveitar ela. Então eles criaram uma maneira de tentar reaproveitar a parte de visão dos componentes, tá? Eles utilizaram o React, eles utilizaram o JavaScript para fazer esses trechos de código. O Facebook então criou o React, todo o ecossistema de componentes reutilizados, melhor, componentes de interface. Por quê? Para facilitar o desenvolvimento web. Só que, pensa para você ver, aí eles tentaram transportar esse mesmo React para onde? Para o WebView. Porque já existia a tecnologia chamada WebView. Só que os aplicativos ficaram muito lentos, sabe? O Facebook viu que não dá certo. Aí o que aconteceu? Aí teve um desenvolvedor que meio que hackeando o Mac, né? Ele conseguiu gerar, olha o que ele fez, ele conseguiu gerar um aplicativo usando a JavaScript dentro do Xcode. Olha que interessante. Mas olha como é que ele gerou esse aplicativo. Ele chamou as bibliotecas do iOS para gerar janelinha. É tipo o que o Webpack faz. Você faz o código JavaScript, ele pega e compila o código para outra versão da JavaScript ou mesmo para outro tipo de dispositivo. Olha que interessante. O que ele fez então? Ele fez o quê? Ele pegou a mesma ideia do React e criou o React Native. O que é o React Native? Você usa o JavaScript para chamar as bibliotecas do próprio sistema operacional para gerar as janelas, gerar os botões. Pensa para você ver, é a mesma coisa do seu aplicativo chamar as DLLs do Windows, sabe? Então, o nome dessa arquitetura é o seguinte, ó, React Native, que você programa em JavaScript, que chama uma ideia de uma BRIDE. Essa BRIDE gera o quê? Ela gera um código, ela gera a aplicação nativa do sistema. Por isso que fala React Native, porque realmente é um aplicativo nativo. Porque, mas usando JavaScript? Porque o JavaScript é tipo chamar as DLLs que gera a janela. É a mesma coisa que o Delphi fazia, que outros aplicativos que contra aplicativo faz, certo? Isso foi mais ou menos em 2015, criaram o React Native. Então, de 2015 para cá, muita coisa mudou, que isso é interessante você entender. Para desenvolver em React Native, como ela mudou de várias versões e mudou de várias formas de programar, então, se você fazer esse código e rodar, funciona. Mas vai ficando obsoleta a forma de programar. Igual, por exemplo, hoje a gente não utiliza mais os estilos assim. Não é que não utiliza. Na verdade, no próprio site do React Native, você consegue ver esses códigos. Mas tem uma maneira mais fácil, uma técnica mais fácil de você programar. Por exemplo, utilizando outros frameworks para você fazer os seus estilos, tá? Por exemplo, não existe mais essa maneira de programar. Mas aí, nos próximos vídeos, a gente vai ver a gente vai preparar o ambiente e vai começar essa parte de programação. Beleza? Então, até mais, até o próximo vídeo.